Bom, gente, boa tarde, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de elementos de cálculo. Desta vez, nós vamos falar de potências de expoente racional, que é um assunto intimamente ligado às raízes enésimas, que a gente viu na aula anterior, tá? Então, vamos começar com uma definição. Dados um número real positivo e um número racional, P sobre Q, em que o P é inteiro e o Q é um natural não nulo, então a gente define a potência de base A e expoente P sobre Q da seguinte forma: A elevado a P sobre Q, por definição, vai ser a raiz qésima de A elevado a P. Tá? Então, essa é a nossa definição para potência de expoente racional. Vamos observar que, mais uma vez, o autor ele negligencia o caso em que o A é negativo, mas aqui a gente vai complementar esta definição. Complementando a nossa definição, tá certo? A gente diz que a definição continua válida para o caso em que o A é negativo, o P é inteiro e o Q é um natural ímpar. Porque numa situação em que o A é negativo, o A elevado a P poderá ser positivo ou negativo, conforme P seja par ou ímpar. Como P é um inteiro arbitrário, então você não sabe a priori o que vai dar. Independente de A elevado a P ser negativo ou não, né, você precisa do Q ser ímpar, porque na situação em que o A elevado a P é negativo, o Q precisa ser ímpar para que essa raiz exista. Vamos ver exemplos de aplicação desta definição. Por exemplo, 3 elevado a 1 meio, de acordo com a definição, isso é o quê? A raiz quadrada de 3. Tá? 2 elevado a 2 terços, por definição, o que é isso? É a raiz, veja, o P é 2 e o Q é 3. Então, o Q vem para cá e o 2 vem para cá. Tá? Então, 2 elevado a 2 terços nada mais é do que a raiz cúbica de 4. Ok? Mais um exemplo. 7 elevado a menos 2 terços. Tá? O que é isso? Por definição, então, isso será a raiz cúbica de 7 elevado a menos 2. Então, isso fica a raiz cúbica. 7 a menos 2 a gente já sabe que é 1 sobre 7 ao quadrado. Né? Aí você vê, aí isso vai dar a raiz cúbica de 1 sobre a raiz cúbica de 7 ao quadrado. Então, o resultado disso vai dar 1 sobre a raiz cúbica de 7 ao quadrado. Note que não tem como simplificar mais esse número, porque a raiz cúbica de 7 ao quadrado, ela já está na sua forma irredutível. Não tem como simplificar mais. Irredutível nesse sentido, tá? Mais um exemplo. Menos 8 sobre 27 elevado a menos 1 terço. Então, isso vai ficar como? A raiz cúbica, né? Veja, isso aqui é o Q. Vendo? O Q está vindo para cá, ó. E o P menos 1 vai entrar dentro da raiz. De que forma? Como expoente da base menos 8 sobre 27. Tá? Então, fique atento na hora de aplicar a definição corretamente. Então, isso vai ficar como? Isso vai ficar igual a raiz cúbica. Vamos resolver aqui dentro, né? Aqui você tem o quê? Uma potência de expoente negativo. Então, você inverte a base. Menos 27 oitavos e troca o sinal do expoente. Mais 1. Que é 1, né? Então, isso vai ficar o quê? A raiz cúbica de
menos 27 oitavos. Ok? E isso é igual a raiz cúbica de menos 27 sobre a raiz cúbica de 8. Eu posso botar esse sinal de menos no numerador. Poderia também mandar ele lá para o denominador. Isso não faz diferença, porque são expressões análogas. A de cima, a raiz cúbica de menos 27 é menos 3, e a de cima, a raiz cúbica de 8, que é 2. Então, isso fica menos 3 sobre 2, que é a mesma coisa que menos 3 meios. Tá? Como eu disse, eu poderia também, alternativamente, jogar da raiz lá para o menos 8. Então, ficaria a raiz cúbica de 27 sobre a raiz cúbica de menos 8. Então, isso ficaria 3 sobre menos 2. E 3 menos 2 é também igual a menos 3 meios. E poderia também, né, sem mandar o menos para o numerador ou denominador, simplesmente enxergando que isso aqui, né, é a raiz, enxergando simplesmente que isso aqui é a raiz cúbica de um número negativo e, portanto, vai dar menos a raiz cúbica de 27 oitavos, que é menos 3 meios. Tá bom? Então tá aí. 3 formas diferentes para resolver e dar a mesma resposta no final das contas. Muito bem. Observações importantes. Se A for zero e P sobre Q for positivo, desculpa. Então, a gente, por definição, adota 0 elevado a P sobre Q como sendo zero. Tá? Isso é definição. Para ficar coerente com a definição de 0 elevado a n igual a zero para todo n. Claro que P sobre Q não pode ser zero, porque senão você vai ter indeterminação indesejável, 0 elevado a zero. A outra observação diz o seguinte, se o P sobre Q for negativo, então o símbolo 0 elevado a P sobre Q não tem significado. Porque caso P sobre Q fosse negativo, digamos, sei lá, menos 1/2. Então, 0 elevado a menos 1/2, pela definição de expoente negativo, isso seria 1 sobre 0 elevado a meio, e 0 elevado a meio é 0, e isso não existe. Tá? Porque você teria divisão por 0. Tá bom? O que mais? Bom, propriedades, né? Sabe aquelas propriedades que a gente viu para potências de expoentes inteiros? Elas se repetem aqui para expoentes fracionários. Ok? Então, qual é a nossa hipótese? Se A for um número real positivo, não nulo, B for também um número real positivo, não nulo, e P sobre Q e R sobre S forem ambos racionais, então valem as seguintes propriedades. A primeira propriedade, que eu vou chamar de P1, ela diz o seguinte, é a mesma propriedade que a gente viu lá para os inteiros. Produto das bases, produto de potências
de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. Você já conhece essa propriedade, ela é válida quando os expoentes são inteiros, e agora a gente está vendo, a gente está garantindo que elas também são válidas quando os expoentes forem racionais. A propriedade P2, que a gente viu lá no caso dos inteiros, também permanece válida aqui, que é o quociente. Quociente de potências de mesma base, né? O que você faz? Conserva a base e subtrai os expoentes. Aquela propriedade 3, que é a potência do produto. Então, se você tiver um produto elevado a P sobre Q, então isso equivale a você distribuir o expoente para cada um dos fatores. Então, isso fica A elevado a P sobre Q vezes D elevado a P sobre Q. Em outras palavras, potência do produto é o produto das potências. A propriedade 4, né, que tem o equivalente para os expoentes inteiros, aqui também terá para expoentes fracionários. Então, a potência do quociente é o quociente das potências. Tá? Então, A sobre B elevado a P sobre Q é igual a A elevado a P sobre Q sobre B elevado a P sobre Q. E a propriedade P5, que é potência de potência. A elevado a P sobre Q elevado a R sobre S. Vimos, lá no caso dos inteiros, né, de expoentes inteiros, você mantém a base e multiplica os expoentes. Aqui vai ser a mesma coisa. Mantém a base e multiplica os expoentes. P sobre Q vezes R sobre R. Portanto, isso será o quê? A elevado a PR sobre QS. Ok? Bom, gente, as demonstrações são todas tranquilinhas, são bem simples. Eu vou fazer apenas uma e eu vou deixar as outras como exercício. Por exemplo, a propriedade, vamos demonstrar a propriedade 1. Ok? Então, veja, para eu provar a propriedade 1, eu começo mexendo na expressão A elevado a P sobre Q vezes A elevado a R sobre S. Tá? Então, eu começo mexendo aqui no primeiro membro da equação. Vou mexer nela, aplicando coisas conhecidas, até chegar no segundo membro. Tá? Então, eu saio daqui e chego no segundo membro. É isso que eu quero fazer, para provar. Então, começo desenvolvendo A elevado a P, P sobre Q, vezes A elevado a R sobre S. Isso é igual. Aqui nós vamos aplicar a definição que a gente acabou de ver, né? De potências de expoente fracionário. Isso, por definição, é a raiz qésima de A elevado a P. E o segundo termo, de maneira análoga, é a raiz Sésima de A elevado a R. Ok? Agora, veja, eu vou aplicar aqui a propriedade que a gente viu das raízes aritméticas, né? Das raízes enésimas, tá? Que diz o seguinte: nessa expressão aqui, eu posso, por exemplo, multiplicar o índice da raiz e o expoente da potência por um mesmo número, tá? Por um mesmo número inteiro. Então, eu vou multiplicar, no caso, pelo número S. Ok? Então, eu vou multiplicar aqui, nessa passagem, eu vou multiplicar aqui por S e aqui por S. Então, vai ficar como? Vai ficar, isso não vai alterar o resultado, né? Então, isso fica a raiz QS de A elevado a PS. No segundo termo, eu vou fazer algo semelhante, só
Só que agora eu vou multiplicar, segundo termo, eu vou multiplicar o índice e o expoente por quê? Tá? Então, eu vou multiplicar aqui por quê e vou multiplicar aqui por quê. Então, isso vai ficar o quê? Raiz SQ, ou QS, dá na mesma, de A elevado a QR. Ok? Muito bem. Continua. Então, isso fica igual. Note que agora, o que eu tenho aqui? Né? Um produto de duas raízes de mesmo índice, que é essa, tá? De índice que é essa. Então, a propriedade diz o seguinte: a raiz do produto é o produto das raízes. Então, é a raiz QS do produto A elevado a PS vezes A elevado a QR. Tá? E aqui, o que é isso? Bom, isso é igual a raiz QS. Aqui dentro, do radicando, eu vou manter a base e somar os expoentes. Então, vai ficar PS mais QR. Certo? E agora, nessa passagem aqui, eu aplico a definição. A definição de expoente de potências de expoente fracionária. O que é isso? Isso é o mesmo que A elevado a PS mais QR sobre QS. Certo? Olha lá. O índice vira o denominador e o expoente vira o numerador. Isso é o quê? É da definição. Ok? Continuando, isso fica igual. Então, ficou A elevado a... agora, o que eu faço aqui? Eu agora separo, né? Veja, eu tenho PS sobre QS mais QR sobre QS. Só para vocês olharem e observarem, né, o que essa expressão aqui é igual a essa. Continua. Então, isso fica igual a... Agora, veja, PS sobre QS, eu posso simplificar S, e aqui eu posso simplificar Q. Isso aqui, então, no final das contas, deu o quê? A elevado a P sobre Q mais R sobre S. Ok? Ou seja, chegamos no segundo membro da propriedade, né? Que é a base mantida, e os expoentes são somados. Tá? Bom, as outras propriedades eu deixo para vocês fazerem, ok? Elas são bem tranquilas. Outra observação, mais uma observação, aqui a gente tem que levar em conta, tá, o caso em que o A é negativo. Então, repetindo, as propriedades continuam válidas para o caso em que o A é negativo, PR são inteiros arbitrários, mas QS são naturais ímpares. Né? Isso é para a gente não ter problema aqui. Por exemplo, vamos olhar aqui na propriedade 1. Tá? A elevado a P sobre Q. O que é isso? Isso não é a raiz QSima de A elevado a P? Então, se o A é negativo, você tem que ter, então, agora o cuidado de garantir que o Q seja ímpar, tá? Natural ímpar. Mesma coisa aqui, ó. A elevado a R sobre S. O que é isso? É a raiz Sésima de A elevado a R. Se o A for negativo, então você tem que garantir que o S seja ímpar. O resto deixa do jeito que está. Então, veja, o Q e o S, que são os denominadores dos números racionais, eles, no caso em que o A é negativo, eles terão que ser, então, necessariamente ímpares. E aí as propriedades, elas permanecerão válidas, ok? Bom, vamos ver um exemplo. Simplifique as expressões
fazendo uso das propriedades que a gente acabou de ver. Por exemplo, 27 elevado a menos 4/3. Ok, então vamos simplificar 27 elevado a menos 4/3 usando as propriedades que a gente viu aqui em cima, tá? Vamos lembrar, manter todas elas na nossa memória para a gente poder saber aplicá-las adequadamente. Aqui no meu caso, para eu aplicar, por exemplo, a propriedade número 5, essa daqui, eu vou aplicar essa daqui, que permite o quê? Você multiplicar os expoentes, tá bom? Então, para eu aplicar essa propriedade, eu vou antes ter que fatorar a expressão 27. Então, como que fica isso? 27 é o quê? É 3 elevado a 3. Então, isso fica 3 elevado a 3 elevado a menos 4/3. E aí, ó, o que é isso? Isso é potência de potência, né? É potência de potência. Então, o que a gente diz a propriedade? Mantém a base 3 e multiplica os expoentes. 3 vezes menos 4/3. E aqui você simplifica o 3 com 3, então isso fica 3 elevado a menos 4, que é o mesmo que 1 sobre 3 elevado a 4, que é 1 sobre 81. Okay? Mais um. 80, vamos ver aqui, ó, 81 elevado a 2, depois elevado a 1/4. O que é isso? Bom, se eu quero de novo aplicar essa propriedade, o que é 81? 81 é o mesmo que 3 elevado a 4. Então, fica 3 elevado a 4, elevado a 2, elevado a 1/4. Esse exemplo aqui, ele é interessante porque ele diz que você pode aplicar a propriedade sucessivas vezes. Eu tenho aqui agora potência de potência de potência. Então, se você aplica a propriedade 5 sucessivas vezes, equivale a você manter a base 3 e multiplicar os sucessivos expoentes. Tá? No meu caso, são 3 expoentes. Então, vai ser 4 vezes 2 vezes 1/4. Aí, simplifico 4 por 4, isso é 3 ao quadrado, que é igual a 9. E aí, depois vão vir vários exercícios para vocês treinarem. Tá? Fiquem atentos às listas de exercícios que eu vou liberando aos poucos na plataforma Moodle. Ou por e-mail, tá, gente? Lembrando que essas listas elas serão muitas vezes enviadas para os e-mails institucionais de vocês. Lembrando que é importante que vocês tenham um e-mail institucional para poder participar dessas atividades aí. Agora, para finalizar essa aula, eu vou falar. Faltou, então, você poderia questionar. Bom, e as potências de expoente irracional? Bom, as potências de expoente racional, elas fogem do objetivo do nosso curso. Embora a gente vá também trabalhar com elas, principalmente quando a gente for estudar funções e funções exponenciais, as potências de expoente irracional, elas vão aparecer, tá? Elas vão aparecer com muita frequência. Vamos apenas citá-las, vamos apenas mencioná-las, mas não vamos justificar as definições, conceitos, apenas mostrar que elas existem e que elas também cumprem todas as propriedades que a gente conhece até aqui o momento. As potências de expoente irracional são potências do tipo A elevado a alfa, com alfa irracional, tá? Então, A elevado a alfa, A, um número real, e alfa, um número irracional. Em outras palavras, alfa não pertence aqui, tá? Você pode também expressar isso dizendo alfa pertencente a R menos Q, quando você quer dizer que o número ele é irracional. Tá bom? Bom, limite não é um assunto do nosso curso, tá?
Mas eu vou adiantar aqui esse conceito muito rapidamente, só para não ficar aquela coisa crua, aquela coisa solta, sem nenhuma justificativa. A gente consegue mostrar na matemática que todo número irracional se escreve como limite de uma sequência de números racionais. Bom? Por exemplo, o caso da raiz de 2. Tá? O que é a raiz de 2? É um número racional cuja aproximação é 1,41, 42, etc. Então, você consegue aproximar o raiz de 2, que é um número irracional, por uma sequência de pontos, todos eles racionais. Tá? Então, vou indicar por Rn. Então, você consegue provar isso em matemática, que todo número irracional, mais precisamente num curso de análise, né? Todo número irracional, ele é limite de uma sequência de números racionais, tais que alfa é o limite desta sequência, Rn. E aí, neste caso, você define o a elevado a alfa como sendo o limite de a elevado a Rn. Tá? Esse limite é com n tendendo a infinito. Aí aqui está entrando vários conceitos, né? O conceito de limite, que é um conceito que vocês ainda vão ver, vão estudar lá no cálculo 1. Por isso é que eu não quero entrar muito a fundo nesse assunto aqui, tá? Mas é só para esse assunto não ficar totalmente solto, cru, abandonado, tá bom? Para quem tiver um pouco aí de conhecimento de limite, de sequência, vai entender essa definição sem problemas. Mas quem ainda não domina esse assunto, não tem problema, porque quando for ver lá no cálculo, isso tudo vai ficar mais claro quando vocês forem ver lá as disciplinas de cálculo, né? Quando vocês começarem as disciplinas de cálculo ao longo do curso de vocês, tá? Então, a gente define o a elevado a alfa desta maneira, como limite de a elevado a Rn, onde Rn é a sequência de pontos racionais. E aí você vê que a elevado a Rn é o quê? São potências de expoentes racionais, coisa que a gente já acabamos de ver aqui, acabamos de definir. Então, passando o limite, você define, então, as potências de expoente irracional. Ok? Só chamar a atenção aqui também para algumas observações. A primeira observação diz o seguinte: se a for zero e alfa for irracional, definimos zero elevado a alfa como sendo zero. Tá? Eu nem vou falar que alfa tem que ser diferente de zero, porque o alfa, por ser irracional, ele nunca poderá ser zero, já que zero é um número racional. Tá? Então, a gente define zero elevado a alfa dessa maneira. A segunda observação 2, é se o A for igual a 1, então a gente define 1 elevado a alfa como sendo igual a 1 para todo alfa irracional. Isso pode parecer óbvio, gente, mas quando você começa a construção dos números, desde os naturais, passando pelos inteiros, racionais, então, quando chega nos irracionais, você define as coisas de modo que as propriedades conhecidas continuem valendo, né? Por exemplo, a gente sabe que 1 elevado a qualquer racional é 1. Então, no caso de 1 elevado a um irracional, você define como sendo 1. Ok? A terceira observação, ela diz o seguinte, que se A for negativo e alfa é irracional, positivo, né? Com mais aqui.
certo? Se o alfa for um número irracional positivo, então o símbolo a elevado a alfa não tem significado. Então, no caso em que o a é negativo e o alfa é um irracional positivo, a elevado a alfa não tem significado. Se alfa é um irracional negativo, então 0 elevado a alfa não tem significado. Porque se tivesse, gente, né? Então, o 0 elevado a alfa seria 1 sobre 0 elevado a menos alfa. Com menos alfa sendo o quê? Positivo. E 0 elevado a menos alfa seria 0. Então, ficaria 1 sobre 0, que é o quê? Absurdo, né? Não existe. Porque a gente sabe que não existe divisão por 0. Ok? E, finalmente, todas as propriedades acima permanecem válidas para potências de expoente irracional. Todas as propriedades, essas 5 propriedades aqui, ó, A1, A2, A3, A4 e A5, todas elas permanecem válidas para o caso em que o expoente ele é irracional. Claro que você tem que observar as adaptações que você tem que fazer no domínio de validade para que as propriedades sejam mantidas, sejam válidas de fato. Bom, e finalmente, as potências de expoente real, que é a união desses dois assuntos, né? Uma potência, ela tem expoente real, se o expoente dela for um número racional ou irracional. Então, você tem aquelas propriedades válidas para o caso em que os expoentes são números reais. Tá? Então, não vou escrever aqui, mas todas aquelas propriedades passam a ser válidas para o caso de expoentes reais. Tá bom? Então, com isso, a gente finaliza esse assunto de potências, tá? De potências e de raízes enésimas. Então, nos vemos na próxima aula, que será a abordagem de um outro assunto, que é o de funções. Então, o próximo assunto, tópico de ementa do curso, que é funções, será o assunto da nossa próxima aula. Então, é isso. Um abraço a todos.